mas vamos dar início. Muito boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os oradores que tiveram a amável disponibilidade para se juntarem neste final de tarde para este Meeton. Cumprimentar e dar as boas-vindas a todos os que se juntam a este Meeton sobre dados e saúde digital, conhecimento, segurança e confiança. A APDSI, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, peço desculpa, isto também treinado e depois sai assim, mas a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação tem vindo a desenvolver várias iniciativas, quer no modelo digital, quer no modelo presencial, através de conferências, e este é um modelo digital, o Meeton, que adotámos desde a pandemia e que temos trabalhado com diferentes temáticas que envolvem a sociedade de informação, nomeadamente para promover e para dar a conhecer, para que todos possam usufruir do que hoje em dia a sociedade de informação nos permite ter. Portanto, nós temos feito este tipo de conferências nas diferentes áreas da administração pública, da saúde, da educação, da inteligência artificial, e, portanto, temos vários grupos de missão que trabalham estas temáticas e que depois culminam em parceiros, em Meetons, em conferências, e é isso que trabalhamos. Apoiamos também outras iniciativas, nomeadamente as Olimpíadas de Informática. Este ano, 2023, já foram conhecidos os 8 finalistas que vão às provas para a seleção que depois farão representar Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Informática que vão ocorrer este ano na Hungria. E este ano, dentro destes 8 finalistas, temos uma rapariga que chegou a estes 8 finalistas e, portanto, é muito do nosso agrado que isso continue a acontecer e a promover cada vez mais esta equidade também de género e de diferentes pensamentos para estas Olimpíadas de Informática que apoiamos já, a Associação apoia já há muitos anos. E antes das férias ainda teremos na próxima semana um jantar sobre o RGPD, e, portanto, se estiverem interessados nesta temática, será importante também participarem. Mas voltando aqui ao nosso Meeton hoje sobre os dados e a saúde digital, como é que geramos confiança, como é que garantimos a segurança e como é que efetivamente geramos este conhecimento que todos almejamos dentro da saúde. Hoje em dia pensar saúde sem o digital e sem dados já não faz bom sentido, e quando pensamos na saúde não pensamos só no tratamento na fase de doença, pensamos também na parte do bem-estar e efetivamente na nossa saúde, como é que antecipamos os diferentes estados ou a nossa jornada dentro do contexto da saúde. E, portanto, os benefícios que a saúde digital e os dados nos podem trazer para as sociedades, para as nações, e que contribuem todos eles para os ODS, é através de uma saúde digital que é interoperável, que é acessível e que traz efetivamente mais equidade. A União Europeia lançou o Espaço Europeu dos Dados em Saúde para regulamentar efetivamente e criar este espaço. Esta proposta tem como objetivo que as pessoas possam assumir o controle dos seus próprios dados e a utilização dos dados para que no final haja uma melhor prestação dos cuidados, mas também traga mais investigação e melhor investigação, a inovação e elaboração de políticas baseadas nestes dados que podem ser de utilização primária ou utilização secundária. E, portanto, este Espaço Europeu dos Dados em Saúde é um ecossistema muito específico, mas que nos traz um conjunto de regras, de normas, de práticas, de infraestruturas, e um quadro de governação que depois se orienta em diferentes dimensões e que são importantes também para cada Estado-membro poder seguir e contribuir para este Espaço Europeu dos Dados em Saúde, que no final nós todos ambicionamos e queremos que cada vez mais, enquanto cidadão, enquanto profissionais, enquanto utilizadores do sistema, possamos, neste ecossistema alargado da saúde, possamos trabalhar os dados, efetivamente ter informação, conhecimento, mas que acima de tudo também haja muita confiança nas pessoas sobre esta utilização e sobre esta partilha de dados. E é um pouco sobre estes temas que os nossos oradores hoje nos vão trazer a sua perspectiva, as suas experiências, que são muito diferentes e muito diversas,
e que nos vão permitir também trazer aqui para a discussão, e que depois espero a participação de todos, sobre como é que efetivamente estamos, quais são os maiores desafios, as maiores oportunidades e como é que efetivamente tornamos esta realidade da utilização dos dados em saúde de forma mais abrangente e não apenas numa escala ou de piloto ou ao nível de uma unidade de saúde e, portanto, serão estes alguns dos tópicos que depois iremos discutir. Eu, novamente, queria muito agradecer, tenho aqui a honra de moderar esta mesa e vou fazer uma breve apresentação dos oradores e depois passaria a palavra na mesma ordem que vou fazer esta apresentação. Portanto, tenho comigo ter a honra a professora Ana Teresa Freitas, é Presidente da Assembleia da Escola do Técnico de Lisboa, da Universidade de Lisboa, professora catedrática do Departamento de Engenharia Informática da mesma instituição, é também investigadora sénior do Instituto de Investigação do INESP-IB, sendo coordenadora da linha Life and Health Technology. Desde abril de 23 é diretora da infraestrutura de dados biológicos e entre 2013 e 2022 foi CEO e cofundadora da empresa Heart Genetics, que é uma spin-off do Instituto Superior Técnico na área da saúde digital e da genética humana. É doutorada e tem um mestrado na área de engenharia eletrotécnica. Tem também outras formações, quer na área da gestão, quer na área na área da gestão e da inovação pela Universidade Católica portanto, as suas áreas de estudo e de investigação na área da bioinformática, da biologia computacional, genética humana, informática em saúde, algoritmos, data mining e inteligência artificial. Depois tenho o Dr. Carlos Carlos Pinto Rodrigues, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, desde de abril de 2021, que tem a função de diretor de auditoria, prevenção da fraude, conformidade e segurança da informação dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e, portanto, tem as responsabilidades de controle interno, de risco de gestão e de corrupção. Desenvolve uma nova área de atuação também que resulta da necessidade de evoluir o modelo de utilização de desperdício, de prevenção e de combate à fraude no SNS, por via de uma revisão colaborativa com as partes interessadas, quer na parte dos pagamentos e com fiscalização. E, neste momento, tem também a seu cargo, entre outras funções, mas destacaria aqui coordenador da Comissão Executiva eleita pelo Conselho de Coordenação de Segurança da Informação da Saúde, em representação dos serviços partilhados e representantes dos Conselhos de Administração, junto ao Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, e ele vai nos falar muito sobre esta temática e sobre estes modelos de governação. Antes desta função, foi presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça e, anteriormente a isso, teve vários cargos de direção, de gestão, em diferentes áreas da administração pública, muito bem-vindo também. Depois teremos a doutora Micaela Monteiro, que é Chief Medical Officer da área de transformação digital do Grupo CUF e também diretora clínica neste mesmo grupo dentro da área da saúde digital. Tem feito um trabalho nesta área da saúde digital na forma de como é que podemos combinar o digital, o remoto e a relação presencial. É licenciada em medicina por uma universidade na Alemanha, que eu não me atrevo aqui a soltar o nome. Esteve também, já pertenceu também aos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, onde foi diretora do Centro Nacional de Telesaúde e da linha SNS 24, e, portanto, tem uma larga experiência em tudo o que é telesaúde, quer no setor público, quer no setor privado, e colabora com diferentes organizações como perita na área digital e coordena o curso também dentro da AED para estas áreas de saúde digital que pertence à nova Medical School. Temos também connosco o Dr. Paulo Sousa, que dentro da PDSI lidera o grupo de missão de saúde e atualmente é vice-presidente de Data Science da Let's Get Checked, uma empresa multinacional que foi fundada em 2015, que oferece serviços de saúde numa visão 360 do doente, ou do utente, ou do cidadão, sem que ele tenha que sair de casa. Hoje em dia, esta empresa, Let's Get Checked, hoje em dia a maior empresa desta área a atuar nos Estados Unidos, com grande presença também hoje em dia já na Irlanda, no Reino Unido e na Europa, noutros países europeus.
foi anteriormente a esta posição, foi CEO da Max Data Software, uma empresa que tem um software português na área de laboratórios e que está presente há mais de 40 anos, é doutorado e licenciada em Informática pela Universidade de Lisboa. Muito bem-vindos a todos e muito obrigada pela vossa disponibilidade e pela vossa participação. E começava por si, a professora Ana Teresa Freitas, portanto vamos fazer aqui uma primeira ronda pelos 4 convidados e depois seguimos numa interação mais aberta. Professora Ana Teresa Freitas, muito obrigada. Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde Filipa pelo convite e pela introdução. Eu vou começar então a minha apresentação por fazer uma ligação às palavras que a Filipa disse. Estamos aqui para falar de dados, para falar de saúde, mas se nós olharmos realmente os dados, quando falamos em dados de saúde, o que nós temos são dados de doença. Na área da saúde, cada vez mais temos esta visão de que temos que juntar os dados da doença, do estado doente, a dados que nos permitem melhorar a saúde das pessoas e o grande objetivo é realmente melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. E nessa perspectiva vou-vos falar então dos esforços que estão a ser desenvolvidos na Europa, muito focados no desenvolvimento de uma medicina cada vez mais preventiva, cada vez mais personalizada e onde os dados da genómica ou da genética não podem deixar de fazer parte da equação. Realmente, provavelmente muitos de nós já ouvimos falar da utilização de testes genéticos, em particular na área da oncologia, também na área da virologia são muito utilizados, por exemplo, os doentes que fazem terapêuticas de HIV, não se prescreve hoje em dia qualquer terapêutica sem fazer algumas análises ao genoma para perceber como é que estes doentes respondem, vão responder à terapêutica. Logo, a utilização de dados da genética na prática clínica em algumas disciplinas é rotina. O que é grande novidade e que já não é no futuro, já é presente, é que cada vez mais temos acesso a ter a sequenciação do nosso genoma de uma forma realmente barata e acessível à maioria da população. Só quando falamos em ter acesso aos dados de um genoma completo, normalmente as pessoas pensam, é uma coisa muito cara, sei lá, vários milhares de euros. Realmente era, na realidade, quando fui sequenciado pela primeira vez, foi 3 bilhões de dólares, era realmente muito caro, mas só para vos dar uma ideia, no fim deste ano é possível fazer genomas por 250 euros, e estamos a falar da sequência total do genoma. Agora, qual é a questão de ter acesso a esta sequência total? Primeiro estamos a falar de muitos dados. A sequenciação de um genoma dá origem mais ou menos a 100 gigabytes de dados por pessoa. Se formos pensar em ter coortes ou grupos de doentes bastante grandes, já estamos a falar de muitos terabytes de dados. E depois porque estes dados são considerados dados muito sensíveis. Realmente são dados que nos podem explicar as nossas predisposições para um conjunto de características, e não vou falar de doença, mas características fisiológicas, logo fenotípicas, como é que nós somos, a nossa altura, a nossa cor de pele, o nosso tipo de cabelo, mas também predisposições para desenvolver algumas patologias que são, em particular, doenças complexas, como as doenças cardiovasculares, ou doenças raras, que é normalmente até de onde se ouve falar muito da genética, da utilização para as doenças raras. O caso, por exemplo, pegando no caso das doenças raras, qual é o problema das doenças raras? É que são raras, e quando elas se identificam num determinado país, muitas vezes é difícil ajudar o doente, porque existem poucos casos, mas se conseguíssemos ter acesso aos casos todos que existem na Europa reportados para uma determinada condição, se calhar era mais fácil ajudar os médicos a conseguir perceber qual é a doença e ajudar aquele doente. Logo, neste contexto das doenças raras, das doenças cardiovasculares que são comuns, ou na doença oncológica, a União Europeia decidiu em 2018 lançar um grande projeto, que é o projeto do 1 Million Genomes, isto é, sequenciarmos 1 milhão de europeus
por forma a conseguirmos ter uma análise do que é o padrão das características dos europeus. Para este One Million Genome, todos os países que assinaram este contrato vão contribuir. Por exemplo, Portugal vai contribuir e deveria contribuir com cerca de 16 mil genomas. E na sequência deste primeiro projeto, que foi essencialmente assinado pelos ministros ou da ciência ou da saúde dos vários países, houve um conjunto de outros projetos. Mais tarde, um que acabou o ano passado, que chamava-se Beyond 1 Million Genomes, que trouxe para o mesmo área de discussão as equipas da ética, as equipas das infraestruturas computacionais, as equipas médicas, as equipas médicos clínicos, médicos geneticistas, toda a parte regulatória dos vários países. Estas pessoas começaram a ter que discutir em conjunto como é que se lida com estes dados, como é que se lida com estes dados do ponto de vista regulatório, como é que se pode passar esta informação entre os vários países da Europa e como é que se pode garantir que existem infraestruturas computacionais que garantem segurança, que garantem interoperabilidade e que garantem uma boa utilização, isto é, fazer também com que estes dados possam ser suficientemente precisos para que a partir deles possam aprender algumas coisas, ou pelo menos ajudar os doentes. O que é que está a acontecer hoje? Depois deste projeto Beyond 1 Million Genomes, iniciou-se um outro projeto que se chama Genomic Data Infrastructure, GDI. Portugal participa também neste projeto. Neste projeto, o que é que estamos a desenvolver? Estamos a desenvolver para a área da investigação uma infraestrutura computacional que utilize software que vai ser utilizado na Europa toda, de forma a garantir a interoperabilidade dos dados, que garanta a sua segurança, que garanta a visibilidade, o acesso na área da investigação, e começou um outro projeto que se chama TEDAS, aí mais gerido pelos os ministérios da saúde dos vários países, onde se está a analisar como é que se agora integra os dados da saúde. Isto é, por um lado estamos a investir na infraestrutura para a área da genómica e investigação, por outro lado para a infraestrutura para os dados de saúde. Estas duas coisas vão ter que falar, obviamente, e como tal, em setembro deste ano há uma call, vai fechar uma call europeia para então começarmos a sequenciar os tais genomas para o projeto grande do 1 Million Genome, vai-se chamar este projeto Genome of Europe, e nesta caminhada entre o projeto de infraestrutura, o projeto dos dados da saúde e este novo projeto Genome of Europe, estas entidades, que é a ciência, a clínica e os laboratórios públicos ou privados que vão estar a produzir os dados, e obviamente as associações de doentes, os doentes, o público em geral vai começar a ouvir cada vez mais falar então desta área, que é a área do que se chama a medicina genómica. Como é que se pode trazer o genoma para a prática clínica de forma a ser útil na prevenção da doença e depois no diagnóstico e tratamento. E para já, de introdução, ficava por aqui. Muito bem, já nos deixou aqui muitas pistas e muitas excelentes informações do que está a ser feito e do que estamos a planear para a frente. Eu acho que é muito bom. Vamos ver os desafios que nos traz também para o conseguir concretizar. Dr. Carlos Pinto Rodrigues, passava-lhe a palavra agora. Está-se a ouvir bem? Muito bem. Ok, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. E eu vou aqui falar um bocadinho do geral para o particular, ou seja, um bocadinho contextualizar qual é a situação atual da segurança da informação, e depois tentar aproximar-me da área da saúde e depois deixar também, naturalmente, espaço para perguntas e para debate. Eu, a nível de contexto do tal geral para o particular, não será por demais relembrar que, além nós tínhamos naturalmente este fenómeno da globalização estava a acelerar muito por causa da tecnologia,
mas temos que estar conscientes que o contexto alterou-se profundamente com a pandemia, neste momento pós-pandémico e com a questão da guerra. Portanto, tem influenciado profundamente o contexto da segurança e dos assuntos que aqui vou tentar. Tivemos aqui uma perda. O Murphy apareceu. Dr. Carlos Pinto Rodrigues, consegue-nos ouvir? Nós já sabíamos que o conceito de segurança de vários tipos. Sim, interrompeu um bocadinho, não é? Está-me a ouvir agora? Sim. Ok. Eu estava a dizer que o conceito de fronteira já se tinha esbatido no pós-Guerra Fria e, portanto, sabemos que cada vez mais qualquer ação maliciosa praticada num ponto qualquer do globo pode ter efeitos nefastos noutra zona do globo e, de facto, essa situação acelerou muito. Eu vou aqui dar 2 tópicos ainda sobre temas de segurança, que é, o que eu vou aqui um bocadinho, digamos, defender é que nesta área da segurança da informação e da segurança em saúde é exatamente o mesmo. Nós temos uma necessidade muito premente de criar aqui um quadro de cooperação multinível, e eu vou já desenvolver o que é o quadro de cooperação multinível. E depois também vou aqui deixar aqui um tópico que também parece relevante, que tem que ver com um certo paradoxo da regulação europeia. Nós sabemos perfeitamente que a União Europeia tem tido muita regulação em diversas áreas, na área da saúde também, na área dos dados e nos dados em saúde também. Temos também a parte da segurança, em que há muita regulação relativamente à cibersegurança, mas nós, com a questão como eu dizia, da guerra da Ucrânia, temos que acelerar muito rapidamente os tais níveis de cooperação, a que eu chamo de cooperação multinível. No fundo, o que me proponho aqui falar é que é premente a criação de uma cultura de segurança da informação, dos dados, mas eu iria para uma ideia mais lata, uma cultura de segurança cibernética que seja geradora de confiança. Quando nós estamos a falar desta nova vaga de necessidade de segurança, há sempre 3 ou 4 perguntas que nós devemos fazer a nós próprios até, que é, no fundo, nós temos que perceber qual é o objetivo da segurança que pretendemos, do nível de segurança que pretendemos, que ameaças é que estamos neste momento a viver à segurança, quem é o provedor ou responsável por nos fornecer a segurança e quais são as formas, atualmente, as melhores formas de fornecer a segurança. Eu vou focar-me aqui nos meus tópicos mais na ideia de quem é que é o provedor e as formas de fornecer a segurança, mas diria logo à cabeça que, ao contrário do que acontecia há 10, 20 anos e no contexto da Guerra Fria, o provedor da segurança deixou de ser o Estado. Muitas vezes o provedor da segurança são organizações, são até, no limite, muitas vezes ONGs, são os próprios indivíduos, é a própria sociedade, e o que nós temos que encontrar, e é isso que chamamos aqui cooperação multinível, nós temos que encontrar novos acordos e novos arranjos para garantir a segurança de uma forma coletiva. Bem, então, focando-me mais na gestão da segurança da informação e o que é que o Ministério da Saúde e a SPMS está, nos últimos tempos, a tentar fazer, eu diria que qualquer sistema de gestão de segurança tem que ter alguns requisitos que tem que responder. Um tem que ver com ter capacidade de desenvolver políticas, nos tais diversos níveis a que me referi, tem que ter papéis e responsabilidades e autoridade bem definida, porque é a tal questão que me referia, se ela é multinível, nós temos que saber quem é que é o provedor também para responder a essa segurança. O planeamento, como em todo o ciclo virtuoso da gestão, tem que se planear, portanto, no desenho das políticas de segurança, na implementação e na sua monitorização, temos que ter mecanismos de vigilância cada vez mais inteligentes. Também estamos aí, a inteligência artificial está aí para os 2 campos, quer para atacar, quer para nos criar problemas, quer para tentar furtar dados, mas também ao contrário, nós temos que usar mecanismos cada vez mais inteligentes ao serviço da defesa, da proteção desses bens, e a questão do treino, educação, sensibilização, como quisermos, ao qual vou já de seguida também referir. Bem, então,
O que na fase pós-pandémica, o que nós temos tentado estabelecer é, alinhando com a estratégia, há uma estratégia nacional para a segurança e para a cibersegurança que vigora durante 4 anos, portanto, sensivelmente 2019, 2023, está agora a acabar, e ela é alinhada com uma diretiva europeia para a área da segurança chamada NIS-1. Nós temos, neste momento, uma situação em que estamos numa transição para um novo quadro regulatório, uma diretiva que vai ser aplicada a Portugal, que é a NIS-2, e, ao mesmo tempo, ao termos estado confrontados com a guerra na Ucrânia, este processo, digamos, de criação destas defesas teve que acelerar muito rapidamente. Então, o que é que foi feito mais concretamente no último ano, nos últimos 8 meses? Nós temos consciência que um dos problemas da tal visão das ameaças e da regulação europeia ser muito feita por setores, portanto, em concreto, a área, por exemplo, da energia, a área da saúde, são áreas que estão reguladas de várias formas, mas no setor da segurança e da cibersegurança também tem uma regulação específica. E o que acontece é que nós sabemos que o regulador, o tal paradoxo da regulação, o que fez foi, no caso, em geral, não é um assunto especificamente português, muitas vezes esse paradoxo consiste em que a responsabilidade, ou se quiserem, as obrigações de conformidade, estão muito vocacionadas na primeira abordagem para as obrigações das entidades prestadoras de cuidados de saúde. Estamos a falar de prestadores de cuidados de saúde em geral, mas talvez caiba salientar, em particular, queria aqui referir em particular os de maior dimensão, nomeadamente os operadores ao nível de hospitais, sejam eles públicos ou privados, estão sujeitos a uma ampla gama muito significativa de obrigações que têm que cumprir e que têm que prestar contas perante o regulador. Portanto, então, voltando à tal questão, face à mudança profunda que estamos a viver e à necessidade de cooperação multinível, o que nós fizemos foi, aquilo que é hoje a concepção de uma defesa para quer do acesso, quer na parte da informação, quer nos dados, é encontrar mecanismos que não são necessariamente top-down. Ou seja, estamos completamente fora da visão clássica de segurança e defesa, que é criar por determinação dos Estados ou por determinação setorial uma estrutura hierarquizada, estamos precisamente no processo inverso. Então, há cerca de um ano, precisamente nesta ótica de baixo para cima, portanto, de corresponsabilização e de uma ideia de segurança coletiva, nós, há cerca de um ano, fizemos uma assembleia com todas as entidades da saúde, e agora estou-me a referir especificamente ao Serviço Nacional de Saúde e aos serviços centrais do Ministério da Saúde, e por Assembleia Geral Constituinte, criamos uma comissão, um Conselho de Segurança da Informação, que tem precisamente o âmbito, a jurisdição sobre todas as entidades. Mas, como eu disse, não é uma instância hierárquica, regulatória de cima para baixo, funciona ao contrário, é um mecanismo de segurança coletiva. No fundo, como eu dizia há pouco, a propósito do que são os grandes tópicos do que é hoje a gestão da segurança, o que se pretende é que haja uma pedagogia, uma formação, uma sensibilização sobre os grandes tópicos hoje da segurança, nomeadamente aquilo que são as melhores práticas, portanto, tem essencialmente que ver com sensibilização e com disseminação das melhores práticas. Essa comissão, tem uma pequena comissão de trabalho, esteve a elaborar um plano de ação. O plano de ação já foi apresentado nas suas linhas gerais a todas as entidades da saúde, foi aprovado em plenário e neste momento estamos a estabelecer metas porque, como dizia, a situação internacional é grave, os vetores de ameaça, nomeadamente vindos de outros países de distâncias mais longínquas, estão-se a agravar e, portanto, nós temos aqui uma corrida contra o tempo com estabelecer metas temporais, diria assim, portanto, tem muito que ver com gerir capacidades de segurança da informação. Estamos em conjunto com todas as entidades, geralmente isto está representado num primeiro nível de trabalho, mais com dois papéis e responsabilidades, que é os diretores da IT, por um lado, e os responsáveis da segurança, que é uma figura, um papel e uma responsabilidade que está previsto no Decreto-Lei 65/2021, que é o
decreto-lei que regula atualmente a segurança da informação e a segurança do ciberespaço, e, portanto, muito brevemente, estávamos a pensar final de julho, mas talvez logo a seguir ao verão, vamos apresentar também um plano de formação para os profissionais de saúde. E, portanto, talvez aqui numa primeira abordagem era isto que tinha para vos dizer. De qualquer forma, naturalmente estou disponível para perguntas, e é evidente que este multinível abrange, como eu disse, não só a ideia que nós não podemos ficar, os vetores da regulação cria obrigações para as entidades, mas para nós nos defendermos nós temos que encontrar formas cooperativas de nos organizarmos. Portanto, e é isso que estamos a tentar fazer através da tal Comissão de Segurança da Informação. Só mais uma nota para terminar. O público e o privado. Recentemente, há muito poucas semanas, o Centro Nacional de Cibersegurança promoveu a criação de um ISAC, também é um fórum de cooperação e de troca de boas práticas. Ele foi criado há muito pouco tempo, estamos a criar, digamos, a instalação desse fórum, e nomeadamente os hospitais, os operadores, os prestadores de cuidados de saúde do privado, também vão ser todos convidados progressivamente a participar nesse fórum. Mas, basicamente, segurança e cooperação multinível é o que temos tentado implementar neste momento. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Carlos Pinto Rodrigues. Já voltamos com certeza. Doutora Micaela, bem-vinda, muito obrigada novamente. Passava-lhe agora a palavra também para nos dar a sua visão e a sua experiência, quer de visão pública e privado, e neste contexto de digital, remoto e presencial. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos, é um prazer de estar aqui. Agradeço aqui à Filipa Fisch e à PDSI este convite e estas perspectivas tão diversas, não é? Que estamos agora aqui a ouvir. Bom, eu, como sabem, eu sou médica, se calhar estou aqui, portanto sou um bocadinho outsider aqui, mas eu gosto sempre de começar com os desafios que a saúde enfrenta, porque depois os dados, a saúde digital, portanto tudo isto no fundo deve servir para endereçar, digamos, estes desafios. E queria aqui aproveitar e partilhar aqui só poucos números convosco, porque de facto as nossas sociedades, e especialmente as sociedades europeias, mas as sociedades, mas aquilo que eu aqui vou relatar é um problema global. Nós estamos a enfrentar grandes desafios e desafios que inclusivamente podem pôr em causa o nosso status quo. Eu não costumo ser alarmista nem nada disso, e sou uma mulher positiva e esperançosa, mas nós temos que, quando olhamos para os números, constatamos que estamos perante um envelhecimento das nossas sociedades que avança a um ritmo acelerado. Quando em Portugal, em 1960, ainda havia 7,9 digamos, cidadãos, pessoas em idade ativa, isso quer dizer entre os 15 e os 65 anos, para cada pessoa em idade de reforma, que são, portanto, para este efeito, são as pessoas com mais de 65 anos, portanto havia 7,9 para 1. Em 2021 tínhamos 2,7 para 1. Portanto, portanto, temos uma população envelhecida, isto é especialmente verdade para Portugal, mas também para os outros países europeus, e isso obviamente traz-nos um conjunto de problemas. Por um lado, portanto, temos uma população cada vez mais, portanto, doente com doença crónica, e temos cada vez mais pessoas a precisarem de cuidados. Em contrapartida, cada vez menos pessoas em idade para os prestar. Depois esta evolução demográfica também traz, digamos, doenças diferentes no sentido em que digamos, a forma de as enfrentar, de as tratar é muito pela prevenção, já foi aqui dito, mas também de uma forma muito mais de acompanhamento contínuo e menos episódico e reativo.
Portanto, temos aqui um grande desafio. E este desafio depois também materializa-se no próximo desafio, que é a escassez de recursos humanos. Prevê-se que em 2030 na União Europeia faltem 2,3 milhões de enfermeiros e enfermeiras e 600 mil médicos e 1,3 milhões de mais profissionais de saúde. Portanto, aquilo que nós ouvimos todos os dias aqui nas notícias, não vai haver soluções fáceis no sentido de vamos aumentar as contratações, vamos formar mais, portanto isso vai ser difícil que esse tipo de soluções realmente respondam a estes desafios. E depois temos um outro desafio grande, que é a sustentabilidade financeira dos sistemas de saúde, quando nós, por exemplo, em 2000 gastávamos 8,6% da nossa riqueza, chamamos assim, em saúde. Agora em Portugal, em 2020 eram 10,5%, quando olhamos para a Alemanha, por exemplo, eram 9,9% em 2000 e em 2020 já são quase 13%, e sabemos que nos Estados Unidos já se aproximam dos 20%, e a tendência é subir. Portanto, o que é que eu quero dizer no fundo com isto? Os modelos antigos não servem para aquilo que vem aí e para aquilo que já está a acontecer. E de facto aqui a saúde digital, a boa utilização dos dados, as grandes oportunidades que nós temos aqui de computação, de inteligência que se põe por cima destes dados. Eu diria que é a nossa oportunidade de conseguirmos realmente arranjar soluções e respostas para estes grandes desafios. E com isso, no fundo, conseguirmos realmente dar acesso às pessoas à saúde, porque o acesso vai ser cada vez mais difícil, e nós só vamos conseguir fazer isso através de utilização de maneiras de prover cuidados de saúde com cada vez mais automação. Não nos deixamos de coisas, portanto vamos precisar de automação não só nos processos administrativos, mas também no próprio ato clínico, na prestação de cuidados. Vamos ter que cada vez mais empoderar também os cidadãos em serem eles próprios, com o self-service, de fazerem parte deste caminho, não é? Nós vimos isto na pandemia, em que as pessoas começaram a fazer autotestes, por exemplo, para o diagnóstico do Covid. Portanto, é só assim é que vamos melhorar o acesso, é assim que vamos melhorar outcomes através de uma maior prevenção. Nós vimos também na pandemia que foi exatamente, foram as ciências dos dados, os próprios dados, a inteligência artificial, que ajudou com que conseguíssemos ter uma vacina em 11 meses, quando normalmente isso demora 11 anos, não é? Portanto, também aumentar, digamos aqui, a eficiência nestes processos e, obviamente, também a experiência. E quando ouvimos falar dos dados e inteligência artificial e da saúde digital, muitas vezes pensamos, e bem, em novos fármacos, em novos métodos de diagnóstico, em novo conhecimento que não havia, em apoio à decisão, mas também, e isso é muito importante, temos que pensar em novas maneiras de prestar os cuidados. E eu queria só aqui dar um exemplo de algo que estamos a fazer na CUF, e aliás começámos também a fazer no SNS 24, enquanto portanto, começámos quando eu lá estive, e agora continua-se exatamente neste intuito de uma boa automação e de criar propostas de self-service para os doentes. Nós criámos
digital front door, digamos assim, implementámos um avaliador de sintomas no início, no fundo, de um pathway clínico. E porque é que eu vos trago isto aqui? Só para terem uma ideia. Portanto, o avaliador de sintomas é uma ferramenta que permite à pessoa, mediante os sintomas, percorrer, no fundo, um conjunto, uma entrevista médica, no fundo, uma entrevista clínica, aquilo que o avaliador de sintomas faz, recorrendo a dados, a inteligência artificial, a um chatbot, empoderando o doente em fazer isso autonomamente. O que ele faz, no fundo, é fazer aquela entrevista médica que os médicos fazem no início de uma consulta e depois, mediante o input, portanto, e o tratamento desses dados e dessa informação, o que acontece no fim é que portanto, a ferramenta gera uma recomendação relativamente ao nível de cuidados que a pessoa deve procurar, mas também gera, e é aquilo que nós fazemos, nós médicos, quando vemos um doente na consulta, eu sou internista, é gerar hipóteses diagnósticas prováveis, não é? E seriá-las pela probabilidade, mas também pelo seu risco. E é isso que, portanto, esta aplicação faz. Esta aplicação, portanto, portanto, nós temos um fornecedor, que é uma empresa, portanto, de origem alemã, fundada por médicos, e que tem 50 médicos em permanência, que fazem parte do staff e que, no fundo, o que fazem é prover para os nossos doentes, para os nossos clientes, essa parte da jornada clínica de fazer a história clínica. E só para vos dizer que esses 50 médicos, eu acho que, portanto, a aplicação foi lançada em 2016, portanto, a empresa é mais antiga, começou com as doenças raras, não é? Portanto, inicialmente eles tentaram ser, portanto, portanto, queriam ajudar no diagnóstico das doenças raras e depois evoluíram para o avaliador de sintomas. Eles já fizeram 30 milhões de histórias clínicas. Aqueles 50 médicos prestam cuidados de saúde aos nossos doentes, fazem os primeiros 100 metros da corrida e depois dão-nos a estafeta. E isso depois acontece vertendo a história clínica de forma estruturada e codificada, segundo, portanto, para garantir a interoperabilidade semântica no processo clínico eletrónico. Isto é apenas um exemplo para mostrar o que é que isso quer dizer, o que é que eu quero dizer com automatização também de cuidados e escalabilidade de cuidados e aumentar o acesso. Mas só aqui uns apontamentos relativamente também às barreiras, portanto isto agora parece tudo fácil, mas não é. E de facto toda esta digitalização e a saúde digital e integrar os dados nos cuidados de saúde é difícil, até porque, digamos, a prestação de cuidados de saúde é algo ainda... não há só sistemas de informação, eu sei que estou aqui a falar para muitos engenheiros que são legacy, mas a própria forma de prestar cuidados de saúde também é muito legacy e é muito, portanto, e assentes em workflows e processos que não suportam bem esta mudança da prestação de cuidados de saúde. Não só não suporta bem portanto, estes processos, mas também nos sistemas de saúde de hoje não tem os incentivos certos, quando falo de incentivos, também estou a falar de incentivos de financiamento, certos para promover, digamos, esta mudança. Portanto, temos aqui muitos desafios. Acresce depois também que grande parte dos profissionais de saúde que hoje em dia exercem estas mudanças, estas evoluções são todas muito céleres, mas, portanto, não faz parte da formação, têm nas faculdades e também on job, lidar com estes novos tipos de
de maneiras de prever saúde portanto, estas novas ferramentas. Portanto, há aqui também, e isto conecta com um dos temas desta nossa conversa, que é a confiança, não é? Isto depois também cola com a confiança que é preciso conquistar junto dos profissionais de saúde para se sentirem depois também confortáveis em utilizar estas novas ferramentas. E fico-me por aqui, porque senão entusiasmo e depois não me calo e não seria justo. Não, muito obrigada, e também já nos deu aqui também mais pistas para perguntas e para continuarmos a discussão. Muito obrigada. Sr. Paulo Sousa, passo-lhe a palavra também da experiência que tem portuguesa e internacional, e como é que tem observado também a evolução dos temas de informação e dos dados em saúde. Muito obrigada novamente. Obrigado, Filipe, obrigado pelo convite, pela introdução. Eu se calhar começava por falar desta minha experiência mais recente na Let's Get Checked, porque encaixa bem no tema, e também a intervenção dos meus colegas de painel foi excelente e é um bom contexto para esta intervenção. Agora falando sobre também outro caso prático, o da Let's Get Checked, e muito rapidamente falando do modelo holístico, do modelo disruptivo da empresa, porque é uma empresa que atua só na área da saúde digital, portanto só tem presença virtual, e porque tem também uma abordagem integrada aos dados, e portanto dividiria a minha intervenção na descrição desse modelo da empresa, em que áreas é que atuamos e como é que nós funcionamos 100% remotos na área da saúde, e depois como é que nós organizamos os nossos dados e como é que extraímos conhecimento dos dados. Portanto, em termos a empresa foi criada em 2015, o Filipe já referiu, hoje em dia tem cerca de 1000 colaboradores, tem um lema muito importante, que é, eu vou dizer em inglês, porque é um lema em inglês, to empower people to live longer, happier lives. Portanto, é um lema muito potente, e a empresa foi fundada, curiosamente, porque o nosso CEO, Peter Foley, teve um problema de saúde grave há uns anos, antes de fundar a empresa, e salvou-se porque foi observado a tempo por um médico experiente, que conseguiu, portanto, vislumbrar que era uma condição grave, tinha que ser tratada de uma determinada forma, e a visão é exatamente que não devemos nem podemos depender tanto da sorte de ser observados por médicos experientes ou de viver em locais onde existem os melhores hospitais. Portanto, essa é a visão da empresa, e por isso é que é uma empresa 100% de saúde virtual. Portanto, o grande objetivo é garantir que todas as pessoas tenham um acesso fácil a cuidados de saúde, onde quer que elas estejam, por um lado. Por outro lado, oferecer cuidados de saúde que não só curam, e porque foi uma empresa que foi criada em 2015, já muito com estas ideias da saúde preventiva, e, portanto, prevenir ao máximo, antecipar problemas futuros, além de curar os problemas presentes. Portanto, nós prestamos vários serviços de saúde à distância. O principal, o inicial e o principal são as análises clínicas remotas à distância, em que basicamente nós fabricamos os nossos kits, enviamos para casa dos utentes. Os utentes fazem eles próprios a colheita, seguindo instruções muito detalhadas, muito claras. Depois os utentes marcam uma recolha do kit, vai uma empresa de transporte lá à casa buscar o kit, por exemplo, o PS ou outras, portanto, mas o utente não tem que se deslocar a lado nenhum, vão buscar o kit a casa, e o kit é depois entregue nos nossos laboratórios. Tudo isto acontece, é monitorizado pelo utente em tempo real, numa plataforma, e o kit é depois processado nos laboratórios da Let's Get Checked. Nós temos 4 laboratórios, 2 na Europa, 2 nos Estados Unidos. Nas 2 regiões temos um laboratório mais transversal de análises clínicas e depois um laboratório especializado na área da genética. Realizamos vários tipos de testes, portanto, que a professora Ana Teresa Freitas já falou sobre os testes genéticos, portanto, eu falaria aqui sobre um teste mais recente, mais inovador, e que ainda, portanto, está a ser lançado, que é o teste PGX na área da farmacogenómica. Parece que a professora também falou, referiu este teste, ou fez alguma referência genérica. Portanto, é um teste que basicamente verifica a existência de um conjunto de variantes genéticas que se sabem estarem associadas à eficácia de determinados medicamentos e por vezes até à dose de determinados medicamentos. Portanto, usando os resultados deste teste, basicamente conseguimos ajustar a medicamentação, trocar um medicamento A pelo medicamento B, ou ajustar a dose do medicamento que a pessoa está a tomar, de forma a que seja mais eficaz e que se reduzam as eventuais reações adversas. Portanto, isto na área da genética. Fora da área da genética, temos testes, os normais testes sexuais, os testes de sangue oculto nas fezes, que são cada vez mais importantes na prevenção de cancro de colo
coloretal, os testes de glicose e colesterol, importantes para problemas cardíacos, os testes da função renal, importantes na prevenção da doença renal crónica, e os vulgares testes de Covid, portanto, que não vale a pena falar, mas é interessante que em 2020, quando começou a pandemia, porque a empresa já vem de 2015 e já estava muito bem lançada na área das análises clínicas em casa, em 2020, quando surge a pandemia, nós fomos das primeiras empresas a nível mundial a ter disponível um teste de Covid que os pacientes, os utentes, poderiam realizar em casa. Para além das análises clínicas à distância, a Let's Get Checked providencia também outros serviços de telesaúde, nomeadamente as consultas, vulgares consultas de telemedicina e a prescrição de medicamentos. Portanto, nos Estados Unidos temos capacidade para prescrever medicamentos e para enviá-los diretamente da nossa farmácia na Flórida para a casa dos utentes. Portanto, no fundo, temos esta abordagem holística à saúde digital. Portanto, conseguimos identificar e antever problemas através dos testes genéticos e das análises clínicas e também de um conjunto de ferramentas preditivas que eu vou falar muito rapidamente quando falar dos dados. Conseguimos interagir com o utente, discutir com ele os problemas que ele tem e depois atuar, dar-lhes conselhos sobre bons hábitos de vida, mudanças que ele tem que fazer e até prescrever medicamentos se forem necessários. Além disto, temos estado a estender a nossa plataforma de virtual, de saúde digital virtual, de forma a que seja, na realidade, uma plataforma de saúde ciberfísica. O que é que isto significa? Significa que, para além de todos estes serviços virtuais, nós estamos a receber também já, em tempo real, informação de wearables utilizados pelos nossos utentes e integramos também com plataformas de terceiros que permitem, por exemplo, aos nossos utentes marcar uma visita a um laboratório normal, um posto de colheita normal, onde podem fazer uma colheita normal realizada por um profissional de saúde, ou também os nossos utentes, se quiserem, podem fazer upload dos seus relatórios médicos produzidos fora da nossa rede de parceiros. Portanto, no fundo, a ideia é a mesma, a visão é garantir que as pessoas tenham um acesso fácil a cuidados de saúde, onde quer que elas estejam. Quer seja de forma virtual, quer seja de forma presencial. Em termos agora de dados e como é que nós processamos os dados e como é que organizamos os dados e produzimos conhecimento. Portanto, eu já referi que nós temos uma plataforma global integrada que gera vários tipos de cuidados de saúde. Referi também que recebemos dados externos, tais como informação de wearables, relatórios externos. E, portanto, falaria agora um pouco sobre a nossa estratégia que assenta em vários componentes. Vou destacar aqui 3 componentes. Portanto, o primeiro, a existência de consentimentos informados, adaptados às diferentes finalidades de utilização dos dados e à legislação em vigor nas diferentes regiões, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. Portanto, é muito importante, até essa primeira camada de consentimentos informados. Em segundo lugar, temos uma única fonte de verdade, portanto, que está assente num modelo de dados genérico que é proprietário da empresa, da Let's Get Checked. Portanto, no fundo, nós agregamos dados internos e externos sob este modelo de dados genérico. E, no fundo, todas as tomadas de decisão, quer num contexto de cuidados de saúde, quer num contexto interno de gestão de empresa, baseiam-se nesta única fonte de verdade. E depois, sobre esta fonte de verdade, temos uma plataforma de BI, Data Science, que, no fundo, transforma então os dados em conhecimento. Eu vou dar aqui 3 exemplos muito rápidos de produtos ou ativos que temos sobre nesta plataforma. Portanto, em primeiro lugar, algo que é público e gratuito. Portanto, temos um motor de recomendação de análises clínicas. Portanto, no fundo, recomenda as análises clínicas mais apropriadas para cada momento da vida dos nossos utentes. Este motor está disponível de forma gratuita através do nosso website, letsgetchecked.com, e estão todos convidados a utilizá-lo. Portanto, aparece logo na homepage. O título é Digital Test Recommender. Portanto, é só clicar e usar, responder um conjunto de questões e tem depois uma recomendação sobre os testes que são mais apropriados, que não têm que, obviamente, comprar na empresa, podem fazê-lo num laboratório normal, é simplesmente pela utilização, portanto, testarem o sistema e verem e confirmar até se é de facto um sistema que adiciona valor. Portanto, esse é um dos sistemas que está online. Temos depois, claro, vários tipos de dashboards que permitem aos nossos clínicos visualizar, por exemplo, o impacto dos fatores demográficos e socioeconómicos na qualidade de vida dos utentes e nos seus resultados clínicos, fatores como a idade, o género, a educação, o rendimento, o sítio onde vivem, qual é que é o impacto de todos esses fatores tipicamente no percurso
e na qualidade de vida dos utentes. E mais recentemente desenvolvemos um sistema que faz uma espécie de biópsia estatística, é um termo novo, mas que já tem vindo a ser utilizado em artigos científicos. Portanto, uma biópsia estatística, no fundo, permite juntar todos os dados de genética, os dados das análises clínicas, os dados dos relatórios clínicos, e prever com esses dados e com os dados sociodemográficos, socioeconómicos, conseguimos prever a probabilidade de cada um dos nossos utentes contrair determinadas doenças ao longo da sua vida portanto, e desta forma, obviamente, suportar tanto a ação dos nossos clínicos. Esse sistema será formalmente lançado em público em breve, e nessa altura depois faremos uma sessão e podemos falar mais sobre ele. E se calhar ficaria por aqui e naturalmente estarei disponível para quaisquer questões. Muito obrigado. Sim, muito obrigada. Bom, só recapitulando aqui o que colocámos no chat, portanto, para a audiência, se quiserem colocar questões no Q&A, por favor escrevam a vossa questão para irmos respondendo às questões ou comentários que também queiram colocar. Agradecemos muito a vossa participação, porque torna mais rica esta discussão. E o Paulo começava, embora tivesse aqui esta parte última contigo, e portanto, quando olhamos nestas plataformas e nesta capacidade de trabalhar os dados, e deste aqui exemplos de combinar dados, enfim, que é apenas um questionário, ou dados com dados genéticos e depois demográficos e outros laboratórios, não é, dos laboratoriais dos testes que fazem. Quando estamos a falar num contexto dos Estados Unidos e num contexto Europa, isto é totalmente diferente, não é? E como é que isto entra no dia-a-dia do ecossistema da saúde? Porque nós, enfim, teremos de pensar a realidade dos Estados Unidos ou na Ásia é uma, mas quando voltamos à Europa, a regulamentação, as normas, a adoção, que depois implica estas regras anteriores, será muito diferente. E como já tem esta experiência Estados Unidos e Europa, se pudesse elaborar um pouco, agradecia. Claro. Portanto, completamente diferente, são dois mundos completamente distintos e, portanto, os consentimentos informados são uma parte de compliance muito importante, talvez a mais importante de todas. Portanto, a primeira coisa que existe são consentimentos completamente distintos para cada região do globo, não só os Estados Unidos e a Europa, onde as pessoas são questionadas sobre o tipo de utilização dos dados que permitem fazer. E felizmente, o consentimento informado, ter um bom consentimento informado é aceito pelo paciente, pelo utente, é a condição suficiente nas duas regiões para se conseguir fazer o tratamento dos dados. O paciente é, em última análise, o dono dos seus dados. Portanto, em termos depois da arquitetura de segurança e dos dados, nós temos a fonte de verdade, que é logicamente única, os repositórios são fisicamente distintos e separados. Em cada região temos que ter uma infraestrutura. Felizmente também os fornecedores de cloud hoje em dia têm os mesmos serviços em diferentes regiões do globo, portanto facilita bastante a implementação deste tipo de sistemas, portanto conseguimos ter uma mesma arquitetura, um mesmo sistema exatamente igual, até com o mesmo modelo de dados igual, instanciado na Europa e instanciado nos Estados Unidos, e depois construir um layer em cima destes dados que, no fundo, esconde estas diferenças do utilizador final em função da realidade em que ele está a usar os dados. Portanto, eu diria que, basicamente são essas as duas grandes preocupações que nós temos, os consentimentos e depois a arquitetura final, a arquitetura de implementação que é replicada e diferente nas duas regiões. Mas quando olhamos, vamos imaginar que queríamos considerar este tipo de interação puramente digital num ecossistema como o português, e o Reino Unido eu diria que de alguma forma tem é muito semelhante. Enfim, há aqui um tema de como é que estes dados depois são inseridos na nossa jornada enquanto doentes, não é? Portanto, isso também é algo que vocês provavelmente têm que considerar, e aqui
podemos depois passar a palavra também à professora Ana Teresa Freitas, à doutora Micaela e ao doutor Carlos Pinto Rodrigues, porque isto tem impacto, desde vocês pegam em dados da genómica, à prática clínica, à análise dos dados, à investigação, que depois era ótimo que pudéssemos pegar em todos estes dados, não só para aquele doente, mas numa visão populacional e conseguir fazer análise sobre isto. Isso, de alguma forma, não pode ficar apenas nesta análise que eu faço, ou neste mundo digital, tem que ser integrado com o restante, e isso é algo que também já está a ser feito. Portanto, basicamente, tudo o que está dentro do nosso ecossistema, portanto, e quando estamos a falar dos nossos laboratórios, tudo o que são os nossos sistemas, eles nascem naturalmente já a suportar um formato standard da empresa, né? Portanto, esses são fáceis, certo? Os sistemas externos, naturalmente, são sempre um desafio. Felizmente temos protocolos, temos standards. Eu acho que tem muito a ver com, alguém já referiu aqui, com incentivos. Nos Estados Unidos funciona muito assim, portanto tem que haver um incentivo certo para haver uma partilha de dados da forma certa, estruturada, seguindo um determinado protocolo. O que nós tentamos sempre é, no fundo, incentivar, de facto, os nossos parceiros a partilharem connosco dados de forma estruturada. Quando isso acontece, é tudo simples. Quando não acontece, em última análise, é necessário haver um tratamento, às vezes até manual, validações manuais, quando os dados entram nos nossos sistemas. Mas diria que na Europa, naturalmente, que há uma maior preocupação até no limite, se calhar no futuro temos uma plataforma central em que agrupamos todos os dados, então temos uma cultura e uma legislação muito diferente. Nos Estados Unidos isto nunca acontecerá, dificilmente acontecerá, portanto já o ecossistema já está muito preparado para interfaces one-to-one e, portanto, os players já estão muito preparados para fazer estas integrações rapidamente quando são necessárias. Portanto, é porque é normal. Portanto, quando alguém para entrar no negócio tem que conseguir falar, tem que conseguir transmitir dados. Muito obrigada. Bom, eu penso que esse é um bocadinho o espaço europeu dos dados em saúde, também na Europa, se olharmos para a Europa, também era isso que nos traz, não é? A governação, as competências, as infraestruturas que devemos ter para conseguir efetivamente ter este espaço europeu dos dados em saúde. A professora Ana Teresa falou aqui destes projetos, onde é que continua a sentir que é o maior desafio, para não dizer obstáculo, para, enfim, termos estes projetos que a Europa tem como desígnio, no programa Europa 2030 também está bem descrito, no Espaço Europeu dos Dados em Saúde já temos vários projetos nesta área de dados em saúde e começamos também a olhar para a parte da genómica e queremos todos caminhar para a medicina genómica, a medicina personalizada, mas onde é que temos as maiores oportunidades e os maiores desafios? Obrigada. Bom, seguindo aqui na sequência da conversa do Paulo, realmente os Estados Unidos e a Europa são dois mundos muito diferentes nesta questão da gestão dos dados. Na sua gênese, os Estados Unidos têm um mercado muito mais aberto, com uma participação muito grande dos privados, faz parte da cultura, não há o conceito como nos países europeus tão enraizado do Sistema Nacional de Saúde. E isto faz com que realmente toda aquela sociedade esteja mentalmente e também operacionalmente dirigida a desenvolver sistemas que partilham, como o Paulo estava a dizer, usando standards, dados entre as pessoas, entre as instituições. Na Europa nós temos um mundo completamente diferente e mesmo dentro dos países europeus nós somos muito diferentes. E até somos muito diferentes dependendo do tipo de dado em que estamos a falar. Há países muito restritivos nas questões de genética, menos restritivos na questão de partilha de outros dados de saúde, há países que são mais abertos nas duas componentes. Temos que tirar o Reino Unido da equação. O Reino Unido até tem um modelo muito centralizado de saúde, mas também muito mais aberto na partilha entre a indústria, entre as empresas e o setor público. Eu acho que tirava o Reino Unido da equação quando comparado com a Europa, e como tal, com esta noção de que, com este modelo que temos, em que estamos muito focados nos sistemas nacionais de saúde, o que é que nós vemos desenvolver? Obviamente estamos a desenvolver standards para melhorar todas estas questões de interoperabilidade, mas
temos muita dificuldade em pôr os hospitais e os serviços públicos de saúde a falar com os privados, em haver partilha de dados. Mesmo o conceito de que os dados pertencem ao doente, foi um conceito muito clarificado no novo no RGPD, não é implementado na realidade, na prática. Os hospitais, quer sejam públicos ou privados, tentam guardar os dados dos doentes e há muita dificuldade nesta interoperabilidade. Eu vejo, por exemplo, na questão da área na genética, há todo um modelo regulatório à volta dos dados que dificulta muito a partilha. E, por exemplo, uma das coisas que o RGPD veio trazer que dificulta muito a partilha e a utilização dos dados é exatamente quando nos dizem que o consentimento informado tem que ter descrito de uma forma clara qual é a intenção de utilização dos dados. E por isso eu faço um teste genético para aquela doença. E a partir desse momento, como é que eu posso usar estes dados para o tal uso secundário dos dados? Isto é particularmente grave na área da investigação, quando nós sabemos que se calhar 80% das descobertas que se fazem são descobertas acidentais, quando estamos a usar os dados para uma coisa e eles na realidade tinham sido gerados para outra. Logo, isto tem sido uma barreira, eu acho que esta é uma barreira muito grande do RGPD à investigação e à utilização. Estamos a desenvolver sistemas com sentimentos informados dinâmicos, em que o utente é chamado a dizer se quer que os seus dados possam ser usados em outro projeto, mas quer dizer, não é operacionalizável quando estamos a ter volumes de dados que podem estar a ser usados para muitos projetos. Não vamos estar os dias todos a fazer clique, clique, clique numa aplicação a dizer pode usar, porque na realidade muitas das coisas que até o RGPD trouxe, como por exemplo os cookies nos browsers, alguns termos e consentimento não sei quantos, as pessoas hoje em dia por isso simplesmente clicam OK e nem leem o que é que está escrito, porque é de tal forma o impacto dessas autorizações que a dada altura não se utilizam. Logo, nestes projetos, o que é que se está a tentar fazer? Usar standards, de forma a garantir a interoperabilidade, tentar juntar, fazer com que o público e o privado consigam comunicar. Eu acho que na área da genética, por exemplo, o Paulo deu ali vários exemplos de software, de empresa, que as pessoas podem usar, fazer os seus testes genéticos e não sei o quê. Em Portugal é extremamente difícil desenvolver esse software, porque toda a forma como se pode pedir um teste genético, como é que se pode partilhar os dados do teste genético, é tão regulada que a dada altura cria-se inclusive, cai-se nesta situação um bocadinho ridícula, em que é proibido às empresas que estão em Portugal fazer um conjunto de coisas e, no entanto, se o utente quiser, manda a sua amostra num kit de saliva para outra geografia e depois tem acesso às ferramentas todas e tem acesso aos médicos e tem acesso ao software que os ajuda a interpretar. Quer dizer, eu na internet consigo fazer um conjunto de coisas que depois em Portugal, com as empresas portuguesas, não consigo fazer. Todas estas barreiras têm que ser tratadas e têm que ser agilizadas. Numa Europa em que nós regulamos, é um bocadinho um pau de dois bicos, nós regulamos e protegemos e ao mesmo tempo complicamos. Eu sinto que eu tenho muitas colaborações com os Estados Unidos e com o NIH e há várias coisas que é possível fazer nos Estados Unidos em termos de partilha de dados e há toda uma apetência da população para partilhar os dados, porque se nós não partilhamos, também não aprendemos, também não melhoramos as de saúde, os sistemas de saúde para os nossos filhos e para as futuras gerações. E logo, muitas vezes focamos na proteção, mas se não fosse a partilha, nós não avançaríamos, não é? E sim, sem dúvida, e nós vemos isso noutras áreas e na área da saúde claramente é um ativo muito pouco subutilizado, se quisermos pensar nesses dados. Dr. Carlos Pinto, quando olhamos e falamos muito nesta partilha, também é importante que haja muita confiança para que o cidadão, o utente ou o doente partilhe, mas também, por outro lado, que os profissionais de saúde sintam que essa partilha e que depois essa utilização, quer por eles, quer por outros, tenham os diferentes níveis de segurança
porque isso é um gerador também de confiança, não é? Se os sistemas forem resilientes, não tiverem falhas, enfim, vai gerando também esta confiança em todos, e nós temos diferentes exemplos em diferentes setores de atividade. Como é que este comitê que preside, através dos serviços partilhados e com os vários centros, com as várias instituições de saúde e os vários hospitais, como é que vê isto a acontecer, quer ao nível da capacitação, porque também é muito importante que haja essa capacitação a nível dos hospitais, no nível da segurança dos dados, como é que se constrói esta segurança dos dados, o tema da cibersegurança, das infraestruturas que têm, da construção dos dados, e da própria interoperabilidade, não é? Porque se as pessoas que estão nas instituições de saúde não souberem como construir os sistemas ou como desenhar estas arquiteturas que permitam depois a interoperabilidade dos dados e a extração dos dados, dificilmente também teremos a confiança de todos neste ecossistema de saúde. Muito bem. De facto, nós neste comitê estamos mais focados nesta primeira fase numa defesa mais clássica, que já não é, como sabemos, a defesa do perímetro, porque as redes, a internet, os vários dispositivos médicos levam-nos, e no limite os serviços digitais levam-nos a uma capilaridade brutal, mas mesmo assim é tentar procurar que as políticas e as boas práticas que se vai instituindo e que nós vamos recomendando permitam fazer entrar no perímetro quem no conceito clássico já está fora do perímetro. Portanto, nós nesta primeira fase estamos muito concentrados na tal definição das políticas. Agora, esta dimensão que nas últimas intervenções estamos aqui a ouvir, portanto, eu dividiria aqui a dois assuntos, deixo aqui algumas pistas de reflexão e naturalmente não vinculo aqui a opinião de ninguém, estou aqui a dar a minha perspectiva também sobre o assunto. Nós temos aqui dois problemas muito graves, que é problemas para encontrar uma solução e encontrá-la rapidamente. Tem a ver com o acesso a dados, quer para investigação aplicada, desenvolvimento, etc., quer para investigação num sentido mais teórico, mais académico. Portanto, nós temos que rapidamente encontrar uma solução para isso. E eu diria que há aqui um tema que não é só da saúde e depois há uma parte que é especificamente da saúde. Nós temos que ter a capacidade, mais uma vez, de criar um fórum de debate para fazer uma espécie de um entendimento no setor como é que se partilham os dados para efeitos de desenvolvimento, seja ele informático, desenvolvimento aplicacional, seja ele para efeitos de investigação aplicada na área da medicina. Portanto, esse consenso, essas condições para gerar esse consenso, acredito que ainda não tenham sido criadas, mas penso que é por aí. Sabemos, tal como foi dito, eu concordo, e penso que isso é por demais evidente. Nós temos um quadro regulatório, era isso que eu me referia também, o tal paradoxo da regulação. Quer dizer, nós temos aqui uma União Europeia que é muito proativa na regulação, cria muitas obrigações, cria muitas restrições, e eu estava a me referir, quer ao lado da segurança, quer ao lado da privacidade, da proteção de dados, e portanto, naturalmente, todos os cuidados são poucos, não é isso que está em questão. Nós não podemos criar dar tiros nos pés no sentido de criar um conjunto de dificuldades que depois não sejam favoráveis a que os cuidados de saúde evoluam, que a tecnologia em saúde evolua e que todos consigamos estar na primeira linha da competição, no bom sentido, a nível mundial. Portanto, era nesse sentido. Mas, mais uma vez, o que eu acho é que é precisamente nas tais estruturas de cooperação que nós temos que encontrar que está a solução. Mesmo aqui, quando estamos a falar de desenvolvimento, eu dou um exemplo muito concreto. Muito concreto, quer dizer, pensando quando estamos a desenvolver um serviço digital novo, que pode envolver depois, no limite, no final, cuidados de saúde ou atos médicos pelo meio, mas ou não é isso que está em causa. Nós temos que encontrar modelos de gestão de projeto que permitam incorporar logo, na fase de desenvolvimento, todas as componentes que estamos aqui a falar. Ou seja, certeza que o nosso colega Paulo Sousa, se estivesse a explicar como é que funciona a parte, digamos, das equipas de desenvolvimento, certeza que logo na fase de desenvolvimento, desde uma fase muito primária, a isso se chama, como sabem, quer no RGPD, quer na área da segurança, se chama o by design. Quer dizer, nós desde muito cedo, quando estamos a desenhar um novo projeto, temos que incorporar todas as questões que nos podem
todos os obstáculos que nos podem vir a ser encontrados, temos que incorporar essas posições, essas sensibilidades, essa componente regulatória na própria equipa de projeto. E a mesma coisa se diga relativamente ao tema da representação associativa. E eu creio que foi a Helena que colocou uma pergunta no chat, e a questão é exatamente essa. Nós, quer por via, portanto, se nós pensarmos na user experience, ou seja, nós estamos a pensar em dar uma maior facilidade ao utilizador, seja um cidadão, nos serviços digitais que o cidadão tem que operar, seja o profissional de saúde que tem que operar um sistema de informação mais ou menos centralizado, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, nós temos que incorporar a dimensão da representação do profissional de saúde, o utilizador, seja um enfermeiro, um auxiliar, um administrativo, na parte do desenvolvimento. Porquê? Porque é essa pessoa que vai dar o feedback relativamente à user experience. E eu diria que na segurança e na proteção de dados, nós temos que incorporar nesses projetos, e muitas vezes estamos a falar quase projetos de projetos, portanto quase que era necessário termos um entendimento, todos os atores terem um entendimento sobre isto que eu me estou a referir, que é criar um modelo de projeto que fosse colaborativo, em que o tema do by design fosse incorporado desde a primeira hora. Eu não me queria alongar muito, mas portanto, é aquilo em que eu acredito, e isto aplica-se à SPMS, como se aplica aos fornecedores de bens e serviços em saúde, e principalmente encontrarmos um fórum em que todos estivéssemos representados para disseminar estas boas práticas. Sim, muito obrigada. Temos já algumas perguntas. A professora Maria Helena Monteiro colocou aqui, doutora Micaela, vou-lhe passar aqui, porque também tem esta experiência mais direta enquanto clínica com os doentes. A pergunta é como é que vêem as associações de doentes a atuar? Eles, melhor que ninguém, têm a preocupação para melhorar o seu autocuidado e a sua capacidade de tratar a doença. Como é que vê isto também ser quase como, acho eu, como um empurrão, peço desculpa pela expressão, um empurrão ou um push para que haja mais digital e que haja mais conhecimento através dos dados, não só para o profissional, mas para o próprio doente? Obrigada. Sim, aquilo que eu tenho experienciado e tenho tido alguns contactos com associações de doentes, e aliás também na altura do Centro Nacional de Telesaúde, e, portanto houve até bastante diálogo nessa área, e mesmo para o Plano Estratégico Nacional de Telesaúde foram envolvidas os representantes de associações de doentes. A minha experiência é que a barreira não está desse lado, ou seja, que há uma grande vontade de ver ferramentas que aumentem o acesso, que dê mais poder de autogestão da doença e ter, digamos, uma palavra portanto, mais interventiva e mais partilha na decisão, portanto, através de ferramentas digitais e através da saúde digital. Portanto, eu acho que é muito importante o contributo e a pressão dessas associações, e vejo isso, e também vejo menos resistência, por exemplo, à partilha de dados para melhores cuidados e vejo mais abertura nesse sentido e percepção que isso pode depois reverter para vantagens nos cuidados de saúde, e vejo mais as barreiras do lado, de facto, dos profissionais de saúde, dos médicos, não é? E portanto, acho que posso falar disso. Mas também dos prestadores de cuidados, até porque há aqui, para além do sistema não estar propriamente montado nos seus processos e workflows para suportar isso, ainda há uma grande, eu diria, falta de
conhecimento, dá vontade, há muito medo, agora também, portanto, medo, receio e insegurança em toda esta área de ceder dados ou de partilhar dados com terceiros que são confiados à instituição, e é preciso fazer aqui um trabalho de formação, mas também um trabalho de interdisciplinaridade e nesta área. Nos projetos que nós temos vindo a desenvolver na CUF, nesta área, o que eu posso dizer é que tem sido sempre e é uma coisa bonita, portanto, tem sido sempre um grande esforço multiprofissional, com grande envolvimento do DPO, da jurídica, da própria DSI, também no âmbito da cibersegurança, portanto, nas interfaces mais tecnológicas, e isto tem sido tem sido sempre processos desta forma antes de conseguirmos, no fundo, integrar alguma solução ou fazer um docking dessa solução nos nossos cuidados. E o que eu tenho verificado também é que houve uma grande aprendizagem desde o primeiro projeto. Agora, portanto, isto também é uma aprendizagem que se faz portanto, em conjunto, não é? E uma aprendizagem em que o DPO, jurídicos, o DSI, dos profissionais de saúde, começam a aprender e também a linguagem e o mindset e vice-versa, não é? Portanto, a sensibilidade dos profissionais que têm vindo a trabalhar nestes projetos, profissionais de saúde, para questões de privacidade, de cibersegurança, de interoperabilidade, é agora muito maior do que no início, porque nós de facto, quando só lidamos com os nossos grupos, temos a nossa linguagem, o nosso mindset, as nossas preocupações e as nossas dores portanto, neste percurso vamos conhecendo isso também da outra parte. E depois, digamos, um bocado a experiência que eu tenho feito é que, na verdade, muita coisa é possível fazer quando se faz este caminho, não é? Mesmo muita coisa é possível de fazer. Portanto, o RGPD não é logo à partida, não mata logo à partida os projetos. Não é? Se nós fizermos um caminho em conjunto, conseguimos concretizar muita coisa. Não sei se respondi à pergunta. Sim, eu acho que cada vez mais a Associação dos Doentes estão dispostas e querem participar nesta transformação digital e pôr, acho que cada vez mais eles próprios querem e precisam, não é? Dos dados é uma expectativa para que possam ser justa, melhor tratados. Mas de uma forma muito, eu diria, de uma forma muito transparente, neste momento, no equilíbrio de forças ainda não conseguem fazer valer, digamos, esse desejo e essa ambição legítima que tem, ainda está a ser muito difícil. Por isso, empresas como aqui do Paulo Sousa, que seguramente serão também motores para esta mudança, não é? Depois também incutem pressão nos outros para mudar. Vindo do exterior para que as instituições e os profissionais também mudem. Há aqui outra pergunta ainda da professora Maria Helena Monteiro. Como pensam que as comissões de ética podem ajudar e como estão as comissões de ética de investigação em saúde a tratar deste tema? Não sei, a professora Ana Teresa, a doutora Micaela, se querem pegar. Eu posso só dar aqui um pequeno para esta questão. Eu acho que nós temos que assistir a uma revolução nas comissões de ética, pelo menos em Portugal, porque eu acho que as comissões de ética, na sua grande maioria, não todas, conheço muitas pessoas que trabalham em ética e que estão a conseguir acompanhar os desenvolvimentos, mas a maior parte das comissões de ética não têm nas suas equipas pessoas com competências que possam avaliar o digital e o impacto do digital nos projetos. E, por exemplo, ainda há 2 dias atrás eu estive num evento onde havia uma queixa
de que a Comissão de Ética tinha recusado a utilização de algoritmos de inteligência artificial para tratar os dados de saúde. O tema inteligência, a palavra, ou as duas palavras inteligência artificial ou AI, foi realmente um golpe de marketing fantástico para a área, porque se esta área, em vez de usar o nome inteligência artificial, tivesse usado o nome estatística avançada, se calhar ninguém ficava chateado se a gente dissesse que usava estatística avançada para analisar os dados, não é? Mas como diz que é inteligência artificial, fica toda a gente num estado de pânico. Mas o que é certo, quer dizer, proibir uma coisa destas, vamos proibir o quê? De usar somas em vez de multiplicações, ou não usamos subtrações em vez de matrizes? Quer dizer, eu acho que vamos ter claramente de haver aqui esta transformação, de forma que as equipas, que são extremamente necessárias, porque são importantes para olhar para o projeto no seu todo e para levantar questões que muitas vezes, até no caso da investigação, os investigadores podem estar mais distraídos ou não estar tão sensíveis aos impactos dos dados ou da preservação na sua investigação. Logo, a equipa é extremamente necessária, mas tem que ser capacitada com know-how sobre os desafios de agora do digital e da partilha e da segurança. Em mute, Filipe. Faltava esta deixa na conferência. Não sei se quer adicionar aqui algum aspecto, Micaela, sobre esta. Não, quer dizer, também a minha experiência também é exatamente essa, que as comissões de ética, portanto, é transversal, no fundo, ainda há desconhecimento, há insegurança, há receio de avançar, ser os primeiros a fazer algumas coisas, porque ainda falta experiência e maturidade neste processo, maturidade no bom sentido, não é agora num sentido, digamos, patronizing, é no sentido, é mesmo uma evolução, a tecnologia, a ciência de dados, mesmo aquilo que a professora Ana Teresa há bocado diz, portanto, os custos, tudo isto tem tido uma evolução tão rápida e noutras geografias facilitado também por regulamentação diferente, e podemos discutir se isso é bom, se isso é mau, portanto, com uma celeridade em que depois toda a matriz humana tem muita dificuldade em acompanhar isto, quer a nível e pronto, não é? Até porque, também temos de dizer isto não são as únicas preocupações dos profissionais de saúde, nem as únicas preocupações das comissões de ética, não é? As comissões de ética são soberbadas com projetos, até podemos chamar mais tradicionais, que sabem, portanto, têm grande experiência em lidar, e depois vem esta coisa nova, em que não se sentem verdadeiramente à vontade ainda. E gera receio. Filipe, só falar, se calhar, sim, força. Só não posso falar dos projetos específicos, mas quando estava na Max Data, portanto, uma empresa portuguesa, portanto, nós tivemos alguns projetos, sim, fora da caixa, e num deles correu muito bem, a Comissão de Ética já estava há semanas ou mais de um mês para aprovar, e teve que ser alguém do Conselho de Administração a chegar lá e dizer, passar por cima, não, isto é para avançar e acabou, e o projeto avançou. No outro projeto não avançou, porque a Comissão de Ética, de facto, quando ouviu a palavra inteligência artificial, basicamente isso que não ia aprovar. Lá está, portanto, gosto de termos estatística avançada, mas de facto o projeto não avançou naquele hospital em específico, porque a Comissão de Ética não conseguia, no fundo, decidir. E é um problema de literacia, portanto, eles não conseguem decidir porque de facto não percebem o que é que estão a dizer. Portanto, é um problema que tem que ser resolvido, de facto. Posso só fazer um comentário assim? Pode haver aqui uma abordagem alternativa desta questão das comissões de ética, porque também não, quer dizer, também é bom, digamos, facilitar-lhes um bocado este processo,
neste tipo de projetos pode haver um acompanhamento, eventualmente, um acompanhamento desde o início, um bocadinho também digamos, na filosofia que o colega Carlos Rodrigues também disse, logo de início, quando se faz o setup, o setup do projeto, que haja um acompanhamento de alguém, do especialista em ética, que seja, portanto, que tenha know-how nesta área, e que acompanhe e que no fim, na submissão para a Comissão de Ética, já prepare, digamos, uma avaliação, um relatório que possa aqui endereçar as questões e facilitar depois à própria Comissão de Ética a avaliação e depois a decisão. No fundo, logo, a priori, haver atenção às preocupações que eles possam vir a ter e estas serem já endereçadas neste processo. Muito bem. Estamos aqui a chegar, aliás, já passámos aqui uns minutinhos, mas queria só ler aqui mais um comentário e uma questão. Temos aqui um comentário a parabenizar as vossas exposições e sobre o que falaram, e depois a retratar que o problema dos profissionais no registro de dados nas plataformas, e está abreviado, portanto eu acredito que seja dos sistemas hospitalares e dos sistemas dos cuidados de saúde primário, a dificuldade de interoperabilidade com ferramentas e aplicativos do setor privado que proliferam, mas que a velocidade de trabalho central é lenta. Há quantos anos discutimos a PDS, a RSE e a dificuldade quer nos consensos semânticos, quer operativos. Este está aqui é um dos comentários. E depois temos uma pergunta do José que faz sobre: seria possível e desejável que junto, por exemplo, do cartão de cidadão, na SNS 24 ou similar, todos os nossos dados estivessem desmaterializados e a sua partilha com fins científicos pudesse ser uma opção do utilizador? Carlos Pinto Rodrigues, podemos fazer isto? Vamos por partes. Primeira questão: se é possível no cartão de cidadão ou num serviço tipo SNS 24 ter todos estes dados, a resposta é sim. Obviamente que tecnologicamente é possível. Eu diria mais, nós temos Portugal, quer na parte do SNS 24, quer no cartão de cidadão, e eu tenho o privilégio de ter estado muito ligado à criação do cartão de cidadão na componente da interoperabilidade. Como sabem, os serviços digitais do país estão muito, da área pública, estão muito suportadas nas questões de interoperabilidade e nas plataformas de interoperabilidade associadas ao cartão de cidadão, mas há outras hipóteses e eu diria, portanto, que sim, tecnologicamente é possível. Pronto, agora, qual é o caminho das pedras, quais são as dificuldades para chegarmos lá, que penso que também era o pano de fundo dos últimos minutos, não é? Pronto, de facto, como eu dizia há pouco. Eu vou dar aqui um exemplo paralelo que é um bocadinho preocupante, mas acho que os tempos estão a mudar e acredito, tenho muita esperança que as coisas vão mudar muito rapidamente. Eu dou-vos aqui um exemplo. Há um ex-ministro que era um académico, um ex-ministro das Finanças, não vou dizer o nome, era um académico antes de ser ministro e não tinha muitos trabalhos publicados, mas tinha 2 ou 3. Tinha que ver com dados de impacto para as empresas, de uma medida de política fiscal, qual era o impacto para a empresa. E o paper passa metade do tempo a explicar a dificuldade em aceder a dados estruturados da Segurança Social, mas que ainda assim conseguiu aceder a uma parte dos dados através de um serviço que o Instituto Nacional de Estatística disponibiliza para fins de investigação científica. Ora bem, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: nós temos alguns passos até chegar à questão dos dados em saúde, temos que dar alguns passos prévios antes de chegar aos dados em saúde. Ou seja, nós temos ainda dificuldades sequer na partilha de dados pessoais que não são específicos da saúde. Mas eu acredito, muito sinceramente, que dentro daquela linha que referi, que anda muito em voga nas universidades tecnológicas, que é a ideia de responsabilidade federada, a ideia de que
a tomada de decisão não deve ser por via legislativa ou por via governamental de cima para baixo. Portanto, através de novos acordos, novas instâncias de cooperação, eu acredito que é possível chegar a consensos, quer do ponto de vista da partilha de dados pessoais, quer do ponto de vista dos dados clínicos. E, portanto, temos que trabalhar todos. Muito bem. Eu diria que vamos para terminar e pedia-vos aqui 30 segundos, 1 minuto. Quando olhamos aqui para o mote deste MITON, dados e saúde digital, conhecimento, segurança e confiança, qual para vocês qual pode ser o maior acelerador para que isto aconteça, para que efetivamente possamos ter dados e a partir daí gerar conhecimento e mais confiança na partilha de dados de forma crescente. Paulo, vamos agora na ronda inversa, a ver se eu não me engano. Eu gosto desta ideia aqui do José Adonis. De facto, e até há uns anos participámos num projeto similar em que de facto punhamos nas mãos do utente o controle dos dados. Portanto, no fundo, o utente tinha um telemóvel com uma espécie de uma capa inteligente, super segura, portanto, era um sistema à parte, o telemóvel não conseguia atacar o componente. Por isso é que eu descrevo com uma capa e, portanto, o utente conseguia agregar os dados aí. Portanto, isto é um projeto europeu, penso que ainda antes de 2020. E foi um sucesso. Portanto, de facto, desenvolvemos o dispositivo. Depois, o dispositivo teve algumas dificuldades na comercialização, portanto, ir para a frente, de facto, o preço era elevado. Mas eu creio que o caminho poderia ser por aí. Eu creio que na Europa, e também eventualmente nos Estados Unidos, de facto, se apostássemos na criação de um veículo seguro nas mãos do paciente, poderia ser uma ferramenta online ou uma ferramenta ou algo físico, que está sempre junto com o paciente. Portanto, apostar numa ferramenta dessas, eu acho que seria o caminho para contornar todos os impedimentos que discutimos aqui, em qualquer geografia, de facto. Depois é só existir uma interface com esse dispositivo e estaria o problema resolvido. Muito bem. Micaela, que acelerador é que podemos, ou aceleradores podemos colocar aqui? Não é fácil. Confesso que não tenho uma resposta assim sexy para dar a esta questão que de facto é complexa. Sim, se calhar eu também acredito que colocar os dados de saúde na mão do próprio e dar-lhe poder sobre a partilha ou não vai ser seguramente um acelerador, e acredito muito que as pessoas estejam dispostas a partilhar para os fins certos os seus dados. E para isso, precisamos também de confiança de todos os players e do cidadão, dos profissionais de saúde nesta área. E uma regulamentação que não seja que seja talvez mais orientada aos possíveis riscos e não tão determinista em querer regular as coisinhas todas e ser mais por grandes conceitos em que depois haja liberdade de desenrolar os diversos projetos também ajudaria. Muito bem, muito bem. Carlos? Eu sendo por natureza muito anti-burocrático, mas reconheço que nesta questão a opção tem que ser mais clássica, portanto, ou seja, o caminho em termos de solução prática tem que ser mais um registro digital naturalmente, mas com uma componente física, ou seja, como sabemos, nós cometemos erros por distração e por pressão quando estamos a usar os telemóveis e, portanto, a questão do consentimento e a questão da disponibilização do registro tem que ter aqui uma dimensão de segurança muito forte e que passa por um registro digital, mas com alguma componente física em que seja possível controlar melhor e não gerar todos os receios que isto vai colocar. Do ponto de vista do que falava antes, que isto é uma espécie de
meta-projeto, seria o projeto dos projetos para a saúde, e reforço o que já disse. Mais do que a questão de sabermos que há um paradoxo regulatório na União Europeia, mas mais do que isso, o problema está sempre nas pessoas. Então, para mim, o acelerador claramente é liderança, cooperação, mas sempre tem que ver com a capacidade de nós nos entendermos todos sobre este assunto e haja também intervenção cívica e debates ainda mais fortes sobre isto. Muito bem, muito obrigada. Ana Teresa, professora Ana Teresa Freitas. Vou corroborar a questão de dar acesso aos cidadãos aos seus dados. Acho que esse é o maior acelerador. Isto é, estamos sempre a falar como é que o cidadão pode ter confiança. Nada melhor do que o sistema ter confiança no cidadão. Quer dizer, quando o sistema não tem confiança no cidadão, como é que nós podemos esperar que o cidadão tenha confiança no sistema? Os dados pertencem às pessoas. Nós temos em Portugal as gerações mais formadas de sempre. Quando se diz, há problemas de literacia, claro, há em Portugal e em todo o mundo, mas quer dizer, nunca tivemos tantas pessoas com tanta formação em Portugal como nos dias que correm. Logo, eu acho que nós temos que ter confiança, obviamente criar sistemas seguros, mas deixar que as pessoas tenham acesso aos seus dados. Muito bem, acho que terminámos muitíssimo bem. Queria agradecer a esta equipa multidisciplinar que esteve aqui comigo. Em nome da APDSI, agradecer-vos muito a participação, foi muito rica. Cada um de vós trouxe contributos que nos permitem depois continuar a discussão. Portanto, agradecer novamente em nome da APDSI a vossa colaboração e a vossa participação. A todos os que estiveram connosco e participaram também, o nosso agradecimento em nome da APDSI. E desejo a todos um resto de uma boa tarde, uma boa noite e o resto de uma ótima semana. Muito obrigada novamente. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Até breve. Obrigado.